O sol ainda não tinha nascido quando Lampião acordou com o gosto de sangue na boca. Não era ferimento, era raiva pura, acumulada há semanas desde que ouvira os primeiros relatos sobre Pedra Seca. Um vilarejo que nem no mapa aparecia, perdido entre as caatingas do sertão pernambucano, onde coronéis haviam inventado uma nova forma de explorar a miséria alheia. Virgulino Ferreira da Silva conhecia bem a crueldade dos poderosos. Crescera vendo seu próprio pai humilhado por fazendeiros que se julgavam donos de vidas e destinos. Mas o que estava acontecendo em Pedra Seca ultrapassava qualquer limite que sua mente conseguisse aceitar. Famílias inteiras sendo vendidas como animais, crianças arrancadas dos braços das mães, homens trabalhadores transformados em mercadoria. A informação chegara até ele através de Zé Sereno, um dos seus homens de confiança que tinha família espalhada pela região. O cangaceiro havia chegado ao acampamento com os olhos vermelhos de ódio, contando detalhes que fizeram até os mais endurecidos do bando cerrar os punhos. Capitão, eles fizeram feira de gente na praça, gente nossa, sertaneja como nós. Lampião cuspiu no chão e ajeitou o chapéu de couro na cabeça. Há 3 dias cavalgavam em direção à Pedra Seca, 17 homens armados até os dentes, carregando mais munição do que costumavam levar para enfrentar volantes inteiros. Não era uma expedição comum de cangaceiros atrás de dinheiro ou vingança pessoal. Era algo mais visceral, mais primitivo. O vilarejo apareceu no horizonte como uma mancha escura contra o céu alaranjado do entardecer. Casas baixas de adobe, algumas com telhado de palha, outras cobertas por telhas quebradas que mal protegiam da chuva e do sol. Uma igreja pequena dominava o centro, sua torre sineira rachada testemunhando tempos melhores. Mas o que chamou a atenção de Lampião foi o movimento anormal na praça principal. Mesmo à distância, era possível ver a aglomeração. Homens a cavalo, outros em pé formando uma roda, e no centro havia pessoas amarradas. Malditos, murmurou Corisco cavalgando ao lado do chefe. Ainda estão fazendo isso em plena luz do dia. Lampião ergueu a mão, sinalizando para o bando parar. Desmontaram em silêncio, atrás de uma elevação rochosa que os mantinha ocultos da vista do vilarejo. O cangaceiro tirou um binóculo pequeno do alforge e estudou a cena com atenção. Na praça, 4 famílias estavam agrupadas e amarradas com cordas grossas. Homens, mulheres, crianças, todos com roupas rasgadas e rostos marcados pelo desespero. Ao redor deles, cerca de 20 homens bem vestidos observavam e faziam comentários, alguns apontando para as mercadorias como quem escolhe gado no curral. Um sujeito gordo de barba grisalha e chapéu de feltro caro parecia comandar a situação. Gesticulava muito enquanto falava, claramente conduzindo o leilão. Ao lado dele, uns 6 jagunços armados garantiam que ninguém causasse problemas. Coronel Damasceno, disse Zé Sereno, reconhecendo o homem. Aquele desgraçado é o dono de metade das terras daqui. Foi ele que começou com essa história de vender gente endividada. Lampião baixou o binóculo e estudou o terreno. O vilarejo tinha apenas 2 ruas principais que se cruzavam na praça. Algumas casas espalhadas nas bordas, um açude pequeno na parte baixa e muito mato seco ao redor. Terreno favorável para uma emboscada, mas complicado para uma fuga rápida se aparecessem soldados. Quantos jagunços tem o danado? Uns 15, 20 no máximo. Mas eles não esperam visita, capitão. Acham que ninguém tem coragem de mexer com eles aqui. O cangaceiro sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso. Era o sorriso de quem havia decidido que alguém ia morrer naquela tarde. Corisco, pega 3 homens e dá a volta pela direita. Quero vocês posicionados na saída norte do povoado. Se alguém tentar fugir a cavalo, vocês cortam. Meia-noite, tu fica com outros 3 na estrada de baixo. O resto vem comigo pelo meio.
E se aparecer volante, capitão? Se aparecer, a gente mata também. Lampião conferiu suas armas metodicamente. 2 rifles Mauser, 4 pistolas automáticas, punhal de prata na cinta, cartucheira cheia atravessada no peito. Os outros cangaceiros fizeram o mesmo ritual, verificando cada cartucho, cada lâmina afiada. O sol estava se pondo quando começaram a descida. Moviam-se como fantasmas entre as pedras e a vegetação seca, aproveitando cada sombra, cada depressão no terreno. Lampião conhecia aquele tipo de aproximação desde menino. Havia aprendido caçando veados com o pai, antes que a vida lhe ensinasse que às vezes era preciso caçar homens. Quando chegaram à borda do povoado, a voz do coronel Damasceno ecoava pela praça. Vamos lá, gente! Essa família aqui é trabalhadora. O homem sabe lidar com gado e a mulher cozinha bem. Quem dá mais de 50 mil réis? Uma das crianças amarradas, menino de uns 10 anos, começou a chorar. A mãe tentou se aproximar dele, mas a corda não permitia. Um dos jagunços riu da situação. Lampião sentiu o sangue subir à cabeça. Fez um sinal discreto para os homens e começou a andar em direção à praça, rifle na mão, chapéu puxado sobre os olhos. Os outros cangaceiros se espalharam, cada um escolhendo sua posição. 55! Gritou um dos compradores. 60! Rebateu o outro. Vamos, pessoal, essa família vale mais que isso. Olhem só a força do rapaz mais velho. Foi nesse momento que Lampião pisou na praça. Seus passos ecoavam no silêncio súbito que se abateu sobre o local. Um por um, os presentes foram percebendo sua presença, e um murmúrio de reconhecimento começou a se espalhar. O cangaceiro parou a uns 10 metros das pessoas amarradas. Tirou o chapéu devagar, revelando o rosto marcado por cicatrizes e queimado de sol. Seus olhos percorreram cada face na multidão, memorizando rostos, calculando distâncias. Boa tarde, disse, com uma cortesia que não chegava aos olhos. Coronel Damasceno empalideceu, mas tentou manter a compostura. Afinal, estava em seu território, cercado por seus homens, conduzindo seus negócios. Lampião, que surpresa! O que traz o senhor à nossa humilde Pedra Seca? Vim conhecer essa feira nova que vocês inventaram. Feira de gente. O coronel forçou um sorriso. Ora, capitão, são só uns inadimplentes. Gente que deve e não tem como pagar. É um acordo, um arranjo civilizado. Eles trabalham até quitar as dívidas. Acordo? Lampião se aproximou de uma das mulheres amarradas. Ela tremia, mas não de medo dele. Era o terror de quem havia perdido tudo e agora perdia até a liberdade. O cangaceiro estudou as cordas que aprendiam, notou as marcas vermelhas nos pulsos onde havia luta. Me parece mais escravidão mesmo. Capitão, com todo respeito, isso não é assunto seu. Esses são negócios legais, registrados no cartório. A primeira bala saiu do rifle de Lampião sem aviso, atingindo a corda que prendia a mulher. O estampido ecoou pela praça como um trovão e imediatamente se seguiram outros disparos. Corisco e os demais cangaceiros haviam aberto fogo contra os jagunços. 3 homens caíram nos primeiros segundos. O resto correu para se proteger atrás das casas e dos cavalos, sacando armas e tentando organizar uma reação. Mas Lampião já estava cortando a segunda corda e a terceira, movendo-se entre as famílias aprisionadas, como se os tiros que assobiavam ao seu redor fossem apenas mosquitos irritantes. Correm! Gritou para os libertos. Saiam da praça! Coronel Damasceno tinha se escondido atrás da igreja, pistola na mão, berrando ordens que ninguém conseguia ouvir no meio do tiroteio. 2 dos compradores tentaram montar nos cavalos para fugir, mas os tiros certeiros de meia-noite os derrubaram antes que pudessem sair do lugar. Um jagunço apareceu na esquina de uma casa, rifle apontado para Lampião. Corisco o viu primeiro. Sua bala atravessou o peito do homem, que caiu de costas levantando uma nuvem de poeira.
Capitão,